Olá pessoal, aqui mais uma vez com vocês, professor Eliseu, em mais uma aula de língua inglesa. Hoje vamos trabalhar connectors, que são palavras que ligam orações, dando-lhes um sentido de acordo com o contexto, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar de uma maneira diferente, como sendo um quiz, uma competição. Como é que vai funcionar? Nós vamos passar 5 questões, onde vocês vão tentar responder antes que eu apresente a resposta. Eu vou explicar, você responde e você vai pontuando. No final, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários quantos pontos vocês ganharam. Ok? Então nós vamos continuar. Vamos começar agora o nosso quiz. Categoria 1, questão valendo 10 pontos. Então nós temos a frase, o período, e temos as opções de conectores. Temos o conector whereas, que significa enquanto que. Temos o conector otherwise, que significa de outra forma. Temos também o conector nonetheless, que significa não obstante, mesmo assim, ok? Então nós vamos ver a frase e você vai escolher o conector correto. Vamos ler aqui a frase. Alice seems to be quite intelligent. She often gets poor grades. A tradução aqui. Alice parece ser muito inteligente. Ela geralmente consegue notas baixas. Então, vemos que a Alice é inteligente, mas ela consegue apenas notas baixas. Então você vê que há um contraste, né? Apesar disso, apesar de ela ser inteligente, ela só consegue notas baixas. Então, qual é o conector que dá certo aqui? Whereas, otherwise, nonetheless. 10 segundinhos para você pensar e responder. Whereas, enquanto que. Nonetheless, não obstante. Otherwise, de outra forma. Ok? Vamos ver aqui a resposta. Então, resposta correta, nonetheless. Ou seja, Alice seems to be quite intelligent. Nonetheless, she often gets poor grades. Então, Alice parece ser muito inteligente. No obstante, ela conseguir notas baixas. Então, eu tenho informação que eu esperaria uma coisa, mas só que acontece uma situação totalmente diferente. Por isso, nonetheless, esse conector dá uma ideia de contraste, dá uma ideia de oposição. Vamos para a próxima, voltando para categorias. Segunda questão, valendo 20 pontos agora. This restaurant has some of the best chefs in the town. Their service is excellent. In addition to, besides, moreover. Adicionalmente, ao lado, moreover, além do mais. Então são os 3 significados aqui. Vamos ver a frase. This restaurant has some of the best chefs in the town. Este restaurante tem alguns dos melhores chefes da cidade. Their service is excellent. O serviço dele do restaurante é excelente. Então, o serviço dele é excelente. Qual item vocês escolheriam? E até lembrando aqui,
their service. Como eu estou falando com o serviço do restaurante, a melhor expressão, o melhor pronome é it's. Vou colocar aqui para vocês. It's. Its service is excellent. E aí, conseguiram? Qual é o pronome correto? Sorry. Qual é o conector correto? In addition to, beside, moreover. Vamos ver? Moreover. This restaurant has some of the best chefs in the town. Moreover, its service is excellent. Então, o restaurante tem os melhores chefes da cidade. Além do mais, o serviço dele é excelente. O serviço do restaurante é excelente. Então, o conector correto, moreover, dá um sentido de adição também, né? De acrescentar. Okay? Só que se eu colocar in addition to, no contexto que está a frase, ela fica sem sentido. Okay? Então, a opção correta, moreover. Vamos lá para a terceira questão, valendo 30 pontos. I've never been to the US, having friends and relatives there. Although, however, in spite of. Although, however, in spite of tem o mesmo significado. Dá a ideia de um contraste, né? Although, no entanto, however, muito embora, in spite of, apesar de. Então é o mesmo contexto de contraste, só que um deles é o mais adequado para ser utilizado aqui nessa frase, justamente por conta do ing. Então, por conta que após dele vem um verbo que termina em ing, eu tenho que escolher esse conector correto. Todos têm o mesmo sentido, mas por conta de regras gramaticais, um é o correto. Por isso que vai aumentando a dificuldade, vale 30 pontos. E aí, qual vocês acham? Tem uma regra da língua inglesa que diz que sempre após uma preposição, o verbo precisa vir no gerúndio, ing. Então, a dica é preposição. Descobriram? Vamos ver. I've never been to the US in spite of having friends and relatives there. Eu nunca estive nos Estados Unidos. Aí a segunda parte. Ter amigos e parentes lá. Apesar de, in spite of. I've never been to the US in spite of having friends and relatives there. Então, opção correta. Creio que vocês estão acertando tudo. Coloque nos comentários, ok? Então, continuando nossas questões aqui, vamos para a questão 4, que vale 40 pontos aqui no nosso quiz. He is a reckless driver. He hasn't had any accidents. Os conectores são even as, although, even so. Mesmo como, no entanto, contudo, mesmo assim. Então, agora vamos ver as frases, os períodos aqui para ver qual conector se adapta. He is a reckless driver. Significa ele é um motorista descuidado, irresponsável. He hasn't had any accidents. Então,
ele não teve nenhum acidente. Ou seja, apesar de ele ser irresponsável, ele não teve acidente. Então, mesmo assim, ele não teve acidente. Então, qual seria o item correto? Vamos ver a resposta. Tentem acertar. Vamos conferir. Even so, he is a reckless driver. Even so, he hasn't had any accidents. Então ele é um motorista descuidado. Mesmo assim, ele não teve nenhum acidente. Vamos para a última pergunta do quiz. My sister works 3 jobs in a day. She doesn't earn much money. However, even as moreover. Qual conector você escolheria? However, contudo, even, mesmo, ou mesmo assim. Além disso, my sister works 3 jobs in a day. She doesn't earn much money. Tradução: minha irmã trabalha em 3 empregos por dia. Ela não ganha muito dinheiro. Então, são ideias opostas, né? Se ela trabalha muito, ela deveria ganhar dinheiro. Mas no caso aqui, ela não ganha muito dinheiro. Então, qual seria a expressão correta? Então, se você marcou a opção however, você acertou. Porque realmente, contudo, significa contudo. Então, my sister works 3 jobs in a day. However, she doesn't earn much money. Então, minha irmã trabalha em 3 trabalhos por dia. Contudo, ela não ganha muito dinheiro. Então, essa seria a opção correta. Então, espero que você tenha acertado todas as questões. Terão mais questões dessa na atividade de vocês, ok? Então, nos veremos na próxima aula. See you later, my friends.